Ai, vamos conversar com um assunto que pode ser pesado, mas pode ser leve, pode ser interessante. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado pelo convite. Alexandre Feliz. Caldini Neto, escritor espírita. Isso mesmo. Por que não só escritor espírita? Não, na verdade, Alexandre? eu sou escritor. Eu tenho um livro publicado que não é espírita, é um livro de negócios sobre networking. Né, relacionamento em carreira, relacionamento na vida familiar, afetiva e tal. Tá. Mas meus primeiros livros foram sobre espiritismo. Eu sou espírita há quase 30 anos e aí um deles, o A Morte, na verdade foi curioso, porque eu vi uma colega de trabalho cujo filho faleceu ao comemorar que tinha passado no vestibular, bateu o carro e morreu aqui em São Paulo. Você imagina o trauma, né, Regina? Não consigo imaginar. Na felicidade maior, a mãe se acabou, claro, o pai. E quando eu vi essa minha amiga na missa 7º dia muito mal, eu falei, puxa vida... Você já era espírita? Já há bastante tempo. Tá. Falei, talvez, mesmo para não espíritas, haja uma forma de explicar um pouco melhor essa situação tão banal, tão comum, que acontece com todos, né? E que surpreende. Que é a única certeza da vida. Mas a gente faz de conta que não sabe, tá certo? Exato. A gente não quer falar sobre isso, né? Não quer conhecer esse assunto. É. E eu pensei em escrever um livro que ajudasse esse momento que para algumas pessoas é muito difícil. Para todo mundo é um pouco difícil, para algumas é muito difícil. Muito traumático. Comecei a escrever e não ficou bom. Passa um tempo, eu ligo para uma amiga e ela é casada com um grande amigo meu também, segundo casamento. A esposa do primeiro casamento desse meu amigo havia falecido de uma forma inesperada. E eles tinham uma filha na época com 14 anos. Eu falei, se quiserem trazer a Maria aqui em casa, eles não são espíritas. Eu converso com ela, explico um pouquinho como é que nós vivemos isso, para ver se ajudava. Maria, a garota de 14 anos que havia perdido a mãe. Exato. Há pouco. Exato. Tá. E eles trouxeram, apesar de não serem espíritas. Conversei com ela, expliquei uma coisa ou outra. Eu falei, puxa, já sei, vou fazer o livro como sendo uma conversa que de fato houve entre eu e a Maria, uma menina de 14 anos, imaginando tudo que ela gostaria de saber a respeito da morte, porque acabava de passar pela morte traumática da mãe, e que todos nós queríamos saber, né? E aí saiu o livro em 2 semanas e escrevi. Alexandre, o que você fala para uma garota de 14 anos que acabou de perder a mãe inesperadamente? Então, o complicado é que é a gente falar na hora que acontece, não tendo falado antes, Regina. A gente devia conversar sobre a morte o tempo todo, com todo mundo. Devia ser um assunto recorrente. Claro, porque não tem por que não ser, né? Pesquisando para fazer o livro, eu vi que acho que foi na Grécia Antiga, as pessoas nem falavam a palavra morte, falavam ele deixou de viver, porque não queria nem mencionar a palavra morte. Então a gente tem um receio da morte, um medo, a gente né? evita. Claro, e faz de conta que não vai acontecer, só que acontece. Frequentemente acontece até o contrário, né, Regina? Morre o mais jovem antes do mais velho, ou o mais saudável antes do mais doente, né? E a gente toma um susto. Não deveria, porque acontece a todo momento com todo mundo. Imagina, 7 bilhões de pessoas na Terra, neste exato instante que a gente está falando. Há pessoas morrendo. Muitas. Mas então por que a gente tem medo da morte? Por que a gente evita isso, Alexandre? Acho que uma série de coisas. Na visão do Espiritismo, assim, Deus nos colocou algum receio para que nós mantenhamos a vida. Porque senão a primeira dificuldade é falar, vou sair daqui, vou me matar, né? Então o apego à vida... Sai daqui que não está legal. Exato, o apego da vida é importante, para que nós passemos pelas experiências que precisamos passar durante o encarne. Essa é a primeira coisa. Mas acho que também há 2 outros componentes, eu imagino, Regina. Um deles é o seguinte, a morte meio desapareceu. Quando eu era pequeno, no interior de Sorocaba, os caixões estavam na calçada, o lugar dos mortos velório era na sala. Nas casas, exato, em cima da mesa de jantar, não é? Não é mais assim. Agora a pessoa morre no hospital, ninguém vê, tal, tem que ir no velório, fica uma coisa meio que a gente evita, então parece que não acontece, quando acontece o tempo todo. E a terceira e talvez maior razão, eu acho, é um pouco Hollywood, né? Como assim? Olha os filmes, vamos pegar o clipe do Michael Jackson, ele bonitão, tal, naquele clipe que ele é um zumbi, thriller. É horroroso, né? Tá caindo um pedaço de carne, ele vem pegar as pessoas, o olho vidrado. Essa imagem da morte que nada ajuda. Porque deixa na nossa consciência uma coisa horrorosa, péssima, de sofrimento, e não necessariamente é. Né? Não necessariamente se sofre no momento da morte. Depende de cada caso, de cada pessoa, como é que a coisa acontece. Não necessariamente se sofre? Não. Aí que tá, né? Você lembra do Ghost, aquele filme que fez muito sucesso aqui, né? Ali você tinha mais ou menos isso, né? O mocinho da história, quando ele resolvia as pendências dele aqui com a esposa e tal, ele ia embora. Como é que ele ia embora? Uma luz linda, azul, vinha e falou, e ele ia embora tranquilo e calmo. Claro, aquilo é Hollywood, mas mais ou menos que é uma tranquilidade dessa para quem está bem. O bandido da história, o mau caráter ali, como é que era a morte dele? Pesadíssima, vinham as coisas, puxavam para o esgoto, lembra? Também isso é Hollywood, mas mais ou menos é verdadeiro. Se eu ajo adequadamente na minha vida, o que é agir adequadamente? Buscar fazer o bem, buscar viver bem com as pessoas. Não deixar pendências. Está brigado? Tente se reconciliar com tal pessoa. Né? Está com dificuldades? Tente resolvê-las antes, porque você nunca sabe quando será a hora. Triste é quem vai embora e fala assim... E não resolveu as pendências. Muito comum. Muito obrigado com meu irmão. Puxa, vai sair angustiado, né? Acabei de discutir com a minha filha. São essas coisas que são complicadas. E aí as duas partes ficam angustiadas, Sim, né? quem fica também. Quem fica também. E aí como é que se resolve? Oração. Falou, olha, a gente brigou, mas... Aliás, eu conheço um caso exatamente assim.
mas poxa, eu estava com a cabeça quente, eu não queria, tá, mas o ideal é a gente resolver nossas pendências. O que é obsessão, que o Espiritismo fala, é que todo mundo morre de medo dos obsessores. Primeiro que são espíritos. Você é um espírito, eu sou um espírito. Nesse momento você está encarnado no corpo feminino, você nessa encarnação se chama Regina, tem uma classe social tal, trabalha em tal lugar, mora em São Paulo, não sei o quê. Numa encarnação passada, você pode ter vindo homem ou mulher, pode ter nascido na Espanha ou na Noruega, pobre ou rica, né? Experiências distintas para que nós aprendamos tudo de tudo. Bom, nesse momento quando você está aqui, daqui a pouco esse corpo não dura mais, o corpo fica, mas você continua. Finito. O corpo Sim, é finito. Mas o espírito não, o espírito é material, não é? Então, não há que se ter receio do espírito, porque a pessoa morre a mãe e o cara tem medo da mãe. Como, né? A mãe não mudou, continua sendo a sua mãe, que gosta de você e tal, né? Então a gente não compreende a morte, é como você falava aqui no começo do programa hoje, sobre estudar, aprender, conhecer as coisas. E agora na hora da alimentação ali também você falou o seguinte, a gente vai educando o paladar. A vida é educação constante e a gente deve se educar inclusive com relação à morte. Aprender que viver bem garante uma boa morte. Então, peraí, eu tenho uma pergunta que eu quero te fazer, mas antes eu quero, que é para onde a gente vai depois que a gente morre, mas antes eu quero resgatar um detalhe que você falou aí, que a gente teria que conversar mais sobre a morte. Se a nossa sociedade está evitando a morte, como é que eu vou trazer esse assunto sem que seja a chata, baixo astral, a estraga prazer... Para que esse assunto, essa hora, sabe assim? Como é que eu posso, então, na minha família ou com os meus amigos, trazer esse assunto de uma maneira saudável? Com a naturalidade que é peculiar a qualquer outro assunto. Nós, espíritos, entendemos a morte como uma etapa da vida, só. Né? Uma etapa da vida. Você deixou o corpo e continua. Não é nada mais do que isso. Continua para onde, fazer do que, como? Aí a resposta melhor no espiritismo é aquela... Depende, né? Porque sempre depende. Depende de quem você é, o que você está fazendo. Eu sou uma pessoa muito apegada às coisas. Eu não quero ir embora porque eu amo a minha mulher, eu amo meu marido. O meu negócio, eu montei essa empresa aqui, vão acabar com ela. Ah, vai ser um problema, porque você não quer ir embora e precisa ir embora. Está na hora de ir embora. Então, cuidado com o apego. Amor não é apego, é diferente. Né? Sem dúvida. Apego é você é minha, eu quero você para mim e ninguém mais. O amor liberta. Claro, não é incomum no centro espírita, eu peguei vários casos assim, em geral de homens, mas não sempre. O espírito vem e fala assim, ela não vai casar de novo, porque ela é minha mulher, não pode. Você está brincando. Tá cheio, né? Por ignorância nossa, né? O cara já foi para outro plano, digamos assim, e quer tanto você é minha, não vou deixar você casar de novo. E atrapalha a relação que pode continuar acontecendo. Então, desapego... O cara morreu, mas não parece, né? Vários de nós que morremos, e por ignorância, mais uma vez, falam, não morri, eu tô aqui. Não, minha família, minha casa. Isso acontece? Frequentissimamente. E qual é o nosso papel de encarnado? Libertar essa pessoa. Falar, olha, gosto muito de você, a gente teve uma vida super gostosa, super legal, foi ótimo, foi bacana, mas... as coisas mudaram. Agora eu estou num plano, você está no outro, a gente se encontra, quem sabe, um dia por aí. Não, pera, Alexandre, então é verdade isso? Que às vezes a pessoa, o espírito deixa o corpo, mas continua achando que está aqui? Por ignorância. Ele sabe que, frequentemente na casa espírita, na doutrinação, na conversa, você não fala para o cara, você morreu. Você fala, dá uma olhada, você está falando comigo através do corpo de uma mulher, você é homem, como é que é isso? Aí o cara começa a pensar tal, ele sabe que ele morreu, mas não quer admitir porque é muito doloroso deixar tudo, né? Então, mais uma vez, é a ignorância. Quanto mais esclarecidos nós formos com relação a tudo, mais tranquila será a nossa morte, porque você está pronto para isso. Então eu devo rezar para quem já se foi, para que essa pessoa siga o caminho dela, não ficar chorando. Exatamente. Tristeza é comum, saudade é comum. Ah, mas então quem é espírita não sofre com a morte de alguém querido? Claro que sofre, todos sofremos, porque a ausência, de repente, estava aqui e não está mais. Né? Esse vácuo da ausência é muito difícil. Imagino que para filho seja ainda mais difícil, perder um filho, morrer um filho, pelo amor de mais Deus. Difícil. Mas algumas pessoas reagem melhor do que outras. E como é que se faz oração? Como é que se reza para alguém que morreu? Como é que não se reza? Boa. Ah, meu pai, minha mãe veio me ajudar aqui, minha vida está tão dura, o relacionamento afetivo está péssimo, no trabalho, meu chefe. Não é legal. Claro que não. Por quê? Quem morreu só deixou o corpo, continua a mesma pessoa. Tão ignorante quanto era, tão sábio quanto era. Tão desequilibrado quanto era, tão equilibrado quanto era. Não mudou nada. Frequentemente aquela pessoa não está em condições de vir ajudar. E por gostar de você, vem. Então imaginemos um caso. Marido e mulher que estão brigando, quebrando o maior pau. E o marido pega e fala, se minha mãe estivesse aqui, pelo menos a mãe fala, opa, chamou, é agora que eu vou. E vem. E se intromete. Parcialmente. Como? Se intromete como, Alexandre? Essa sirigate, essa mulher, eu falei que não devia casar com ela, blá, 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 começa uma energia pesada ali, tentando ajudar, atrapalhando, né? Muitas vezes no bem querer, no querendo ajudar, mas não tem capacidade. Quer pedir para alguém? Peça para Deus, peça para Jesus, peça para o Senhor da Guarda, não para parente. Então não peça nada para parente. Voltando ao que você falou, parente que a gente faz, olha, eu estou com saudade de você, eu gosto muito de você, foi super bom. Eu sinto mesmo a saudade, mas eu entendo que é natural. Então, siga a sua vida, vá cuidar de você, vá estudar, vá entender o que está acontecendo. Se prepare para uma próxima encarnação, se for assim que vai acontecer. Uma conversa mesmo, Exato, né, como se conversava no dia a dia.
Essa é outra coisa comum, Regina. As pessoas, morreu alguém e fala assim, então querida mãe, vós que estás aí ao lado do pai. Que é isso, né? Pra quê? É sua mãe, você conversava... É assim mesmo. Não é? Era o seu irmão, você brigava pelo bife maior, agora você vai ficar fazendo conversa estranha com a pessoa? Não, conversa, né? Você está sentindo de fato, com o coração. Eu estou com saudade, mas era tão... Lembra quando a gente ia pra praia, que delícia que era? Não? Essa lembrança é uma reza para a pessoa, né? Eu gostava tanto de você, era tão bacana, aquilo que você me falou, eu não esqueço, foi tão bom, me ajudou tanto. Olha que homenagem você está fazendo para uma pessoa. Fotos. Devo recolher as fotos? Não precisa. Tudo é apego. Tem problema ter fotos? Não. Tem problema ter as coisas de quem morreu ali? Eu acho que tem. Por quê? Não faz sentido fazer um santuário físico para aquela pessoa, ela não está mais ali. Se a pessoa é um pouco atrasada e não compreende bem, talvez ela fale, não, aqui é meu lugar, as coisas estão como eu deixei. E não consegue seguir o caminho dela. Claro, então não. Tem tanta gente que precisa da doação dos bens materiais de quem foi, precisa do casaco, precisa da roupa, precisa da bolsa, doe. A hora que você achar que deva, não precisa ser no dia seguinte. Mas não faça disso um altar, um lugar de adoração. Por outro lado, não tem nenhum problema você deixar uma foto ali e falar, mas que bacana. É tudo o sentimento. Se o sentimento é alegre, é gostoso, é bacana, tá tudo certo. Ô, Alexandre, então, eu tenho vamos supor, eu tenho uma filha pequena e quero trazer esse assunto. Ou numa roda de amigos, como que eu trago esse assunto? Espera sair uma oportunidade? Ou tenho isso como intenção Eu acho que vale mais a pena ter como intenção que uma coisa cotidiana do dia a dia. Claro, talvez assim, sei lá, estão comemorando o aniversário de uma pessoa. Falar, pessoal, vamos parar de cantar para eles para falar sobre a morte. Lógico que não, né? Mas qualquer coisa. Olha, essa semana pesada. Faleceu anteontem a Fernanda Bianchi, né? É um momento de comoção, uma pessoa jovem, ainda 49 anos, queridíssima de muita gente, muito ativa, uma morte absolutamente inesperada, ia começar o teatro em São Paulo essa semana, foi assunto. É hora de se conversar com isso. Está vendo na televisão? Está o filho, está a criança, está o adolescente, falou, você já viu que coisa? Olha que coisa. De uma hora para outra. A pessoa morre, não há momento, percebe que não há momento? Pode acontecer com qualquer um de nós. Você que é mais jovem pode morrer antes de mim. Se eu morrer, olha, se a mamãe morrer, é assim, eu quero ser enterrado, eu quero ser cremado. Ai, mãe, não fala, não, vamos falar na boa. Quero que sempre essa jogos... reação. Ai, não fala nisso. Nem todo mundo. Acho que mais e mais gente está compreendendo que a morte é super natural, é importante conversar. Quanto menos a gente sofrer, Regina, isso é outra coisa. A gente acha que a gente precisa sofrer para demonstrar amor. Não. O seu amor não é demonstrado pela quantidade de lágrimas que você sai, né? Teve um tempo que se pagava as carpideiras, né? Que eram mulheres pagas para ir chorando no enterro. De velório em velório. Né? Que loucura, você pagava alguém por sentimento? Não. Se você está bem, fique bem, tranquilo, eu gosto de você, está tudo certo. Eu estou sentindo sua morte, mas está tudo bem, né? Então, conversar da morte com criança, com adolescente, com todo mundo, a hora que dá, numa entrada dessas, é sempre um bom momento para se conversar. Aqui tem uma sugestão de pergunta que é como lidar com a dor da culpa, do remorso e da saudade. Então, morreu alguém e eu sei que eu deveria ter feito as pazes. A gente sempre acha que tem alguma coisa. Vamos pegar um caso, uma pessoa idosa, né? Eu podia ter mais paciência, perdi a paciência com o papai, que já estava velhinho. Não. É só natural que você tenha perdido a paciência, né? Porque é difícil mesmo. Você lidar com uma pessoa idosa que ficou anos de cama ou com Alzheimer, é muito difícil. Então, também, calma, condescendência com você também, né? Porque a situação não é fácil. Se houve ali alguma coisa, está brigado, acho que tive culpa naquela morte, o que fazer? Oração, conversa, fala, olha, desculpe, eu acho que eu podia ter agido diferente, hoje eu me sinto mal, mas espero que você me perdoe, espero que você compreenda, né? Mas o mais importante é que nós compreendamos os outros, nós deixamos tudo em paz, para que a hora que a gente for, e pode ser daqui a pouquinho, esteja... A gente não sabe, claro, né? A nunca gente saberá. Não sabe. O Sêneca, brilhante filósofo da época de Cristo, fala isso, fala... não há garantia para hoje à noite. Ele fala, hoje à noite? Não, dei prazo demasiadamente longo, não há garantia para a próxima hora. E não há mesmo, né? Então, viver bem, acho que deve ser muito difícil, Regina, uma pessoa que a hora que morre fala assim, minha vida... sei lá, foi uma vida sem graça, que pena, né? Aproveite a vida, aproveitar a vida não é só curtir a vida, é curtir no sentido mais amplo, fazer coisas que mereçam o seu orgulho, bom orgulho, falar, nossa, consegui atuar aqui, melhorei, eu era muito, sei lá, irritadiço, não sou tanto mais, eu era muito sovina, já não sou tanto mais, melhorar assim mesmo. Quando a gente pensa nessa urgência da morte, a relação com o tempo muda completamente, né, Alexandre? E quando a gente compreende de fato a morte, eu estudo isso aí já há bom tempo, escrevi o livro mesmo, eu não acho que eu compreendo ainda profundamente. Quando a gente compreende e aceita, a urgência acabou. E se você se entende mesmo como um espírito imortal, a urgência acabou completamente. O que não quer dizer que você vai falar, bom, agora eu vou curtir a vida. Não, ao contrário. Quer ser mais feliz? Faça por merecê-lo, né? Porque duas pessoas, vamos pegar um exemplo aqui, Regina,
Duas mães, morreu o filho no acidente de moto. Uma se acaba, fala, Deus não existe, é um horror, e acabou minha vida. A outra fala, puxa vida, ele morreu, eu não queria, estava tão bom, mas foi um filho tão legal, eu curti tanto, a gente aproveitou, esses anos que a gente teve junto foi tão bom. Mesmo trauma, duas reações distintas. Por quê? Esta tem mais compreensão, pensou mais a respeito, estudou mais. O problema é o mesmo, a reação é distinta. Então, quanto mais nós nos ilustrarmos com relação a tudo na vida, e a morte é uma dessas relações, melhor será a nossa vida. Não é que essa seja mais feliz porque Deus deu mais felicidade para essa do que para essa. É a maneira como ela encarou. Claro, os problemas jamais acabarão. Mas, tá, isso eu estou tendo dificuldade, então, de entender uma perda que está me doendo muito. Como é que eu posso me superar e tentar mudar essa chave dentro de mim? Para o meu bem e para o bem de quem se foi? Mas, aí você falou, acho que é a palavra-chave, sobretudo para o bem de quem se foi. Se eu de fato gosto dele ou dela, quero o bem dele ou dela, eu preciso pensar como é que eu faço para ajudar essa pessoa a estar bem. Que já foi. É só me equilibrando, que já foi, só me equilibrando. Se eu estou desequilibrado, é claro ela vai que sofrer. Claro. Gente, eu estou bem aqui, não sei porque ela está se acabando lá, mas eu não consigo ficar bem com ela se acabando lá, com ela chorando. Eu vou ter que ajudar, e aí atrapalha tudo, né? Você sabe que essa história do medo da morte é uma coisa que as pessoas às vezes têm tão forte, que eu tenho uma amiga, não vou citar o nome dela, mas é que ela teve o segundo filho de medo do primeiro morrer e ela ficar sem filho. Que duro para os filhos. Se um filho sabe que veio só em razão disso, fala, bom, então ela não me queria, na verdade, sou um substituto, é isso. Veja como as coisas vão ficando doidas. É verdade. Assim, né? E aí tem outra coisa, você falou agora há pouco, uma palavra que eu tenho tentado parar de usar. A gente fala, ele perdeu um filho, ela perdeu. Não perdeu nada. Santo Agostinho falava, não há perda. Se você viveu bem com aquela pessoa naquele tempo, foi um ganho. Ótimo. Vamos pegar a Fernanda Young. Foi uma perda? Não foi perda, foi um super ganho. Essa mulher fez maravilhas, as posições dela, o último texto dela é brilhante. Então foi um ganho tê-la conosco esse tempo, só que o tempo dela chegou ali. Não há morte antes da hora, não há bala perdida. Não há. Só em Hollywood, que tiramos o cara, não estava na hora, devolve Não pra há lá. bala perdida. Não há. Há tudo uma razão. Senão não há Deus. Se for, Deus enganou, não, Deus não se engana, não há acaso. Era a hora daquela pessoa, claro. E a bala achou o caminho para chegar até ela. Aí outra fala comum. Era tão bom e ele morreu. Sim, porque só pessoas más morrem, é isso? Claro que não. Pessoas boas também morrem. Aliás, na verdade, a pessoa boa talvez possa morrer antes, porque ela não precisa continuar aqui, que é um lugar pesado, complicado, cheio de dificuldades, mazelas. A gente vem aqui para se purificar, segundo o Espiritismo? Vem para, eu não sei se usaria a palavra purificar, vem para progredir, né? Em quê? Em sabedoria, tanto intelectual, então por isso que precisa estudar, e não é só livros, programa, televisão, ouvindo, aprendendo, conversando, prestando atenção nas coisas. Então, intelectualmente a gente cresce e moralmente a gente cresce. Cada encarnação a gente vai crescendo numa ou noutra ou nas duas. Então a ideia é se superar. Sempre, sempre. Nunca evolui. Ou meio que fica estagnado ou evolui. Né? Tá. Então, para isso que a gente vem. Por isso que há as dificuldades. Os problemas, na verdade, eu nunca entendia muito isso quando comecei no Espiritismo. Eu falava, esses caras são tudo loucos no Espiritismo. Sofrer é bom? Como que sofrer é bom? Claro que sofrer não é bom. Não é bom. E não precisa sofrer. Agora, vem uma dificuldade para que você use a inteligência e fale, peraí, isso aqui está ruim. Como é que eu faço para... já sei, vou por aqui, vou por ali. Mudar o caminho. Claro. Então, o problema, que nunca acabará, é só um incentivo para você achar caminhos e ir crescendo em compreensão das coisas. Estou batendo em todo mundo, está ficando muito ruim. Deixa eu parar de bater, deixa eu ser mais amistoso. A vida melhorou. Estou bebendo demais, estou me acabando, deixa eu parar de beber. A vida melhorou. Claro, lógico, estou comendo demais. Claro que é ruim. Então a gente vai aprendendo por acerto e erro e vai se melhorando ao longo do tempo. Vou colocar isso em prática na minha vida, eu não vou mais falar perder. Não é? Perder um filho, perder o marido, perder a mãe. É que a gente não fala morreu. Uma amiga minha cuja filha morreu, ela falou, mas como é que eu falo? Fala que você tem duas filhas, uma das quais já morreu. É isso mesmo, não perdeu nada, ganhou. Vou ler aqui uma pergunta enorme, mas que eu acho que vale a pena a gente encerrar a nossa conversa com ela. Sim. E para quem sabe que vai partir, pode falar partir ou é melhor morrer? Não, pode falar qualquer coisa, né? Para quem sabe que vai partir em breve, que está passando por uma enfermidade fatal, o que o Espiritismo tem para nos ensinar? Acho que duas coisas nesse sentido. O primeiro, assim, é só natural, né? Todos nós morreremos de novo, como já morreu um monte de vezes, está tudo bem. Então, compreender isso, arrumar a casa antes de ir, falar, bom, deixa eu me resolver, estou obrigado com fulano, deixa eu falar para tal pessoa que eu gosto muito dele ou dela. A dar uma arrumada, ficar tudo mais em paz possível. Olha, aquela casa, eu quero que vocês dividam entre você, né? Se tivesse desprendimento, o Espiritismo fala que a única coisa que vale a pena é a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Não precisa ser espírita, mas é bom ser caridoso. A maior caridade é você doar órgãos. Para que você vai levar córnea? Eu sou doadora. Eu também, medula, órgãos, sangue. Não perco a chance de que falar beleza, isso, parabéns. que eu sou doadora. Parabéns, Bárbara, você não vai precisar de novo, você não vai usar esse corpo novamente. Tá tudo aqui para ser doado. Mesma coisa eu. Então, assim, doe sangue durante a vida, doe os órgãos se você topar, tal. Então, faça o bem, prepare o ambiente, porque as pessoas não sofram, por favor, não sofram por mim, eu vivi uma vida legal, tá bacana, tá gostoso. A doença aconteceu como acontece para todo mundo alguma coisa em algum momento. Então, deixe as pessoas tranquilas.
Pode concluir. Não, perdão. E prepare-se para a hora que, entre aspas, acordar num outro ambiente, fala, puxa, então é aqui, agora a vida continua aqui. Fui. Vai, Fui. Agora, se a gente levar em consideração que a qualquer momento a morte pode chegar para qualquer pessoa, não é só porque a pessoa está enferma com uma doença fatal, claro. que ela vai antes de mim. Claro. Um acidente, um assassinato. Um mal tudo. súbito. Mal súbito. De novo, Fernanda com a Seja com asma, seja o que for. Qualquer momento, caiu, bateu a cabeça, não se sabe, caiu um prédio em cima de você. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Né? Um choque elétrico, um raio. Agora, você usou uma imagem aí. É assim? Quer dizer, você acha que é assim? Depois da morte a gente acorda num outro lugar? Tem esse despertar no outro lugar? Sim, mas mais uma vez depende, né? Tem gente que fica dias, preso semanas, aqui. meses, não, até assim, o cara tá morto, ficou parado, fica o tempo que quiser, você tem livre-arbítrio, né? Alguns negam, não quero, e sempre tem gente para apoiá-lo, sempre tem gente para falar, calma, tá tudo bem, venha, é assim, você vai reencontrar pessoas que você ama. Mas vou reencontrar minha avó? Não necessariamente, talvez sua avó já tenha reencarnado, talvez ela esteja num plano diferente do que você está aqui, ela é muito evoluída, se é pouco evoluída, você não consegue acessar. Então tem uma série de variáveis. Olha só, agora aí. que eu me dei conta, na minha fantasia eu ia encontrar todo mundo. Todo mundo acha, todo mundo fica acha? esperando. Bom, sou só eu. Não, esses caras têm mais o que fazer. Você vai encontrar um monte de gente que você adora. Evolução como deles. como todo mundo. Agora, vai encontrar um monte de gente que você nem imagina, que você conhece de outras encarnações, talvez um cara que você foi namorado na Idade Média, ou foi mãe, ou foi filho. Vai encontrar essas pessoas. A família é muito mais ampla que apenas o laço sanguíneo. Você tem curiosidade com relação à morte? Não sei se curiosidade, eu acho que nunca tive um receiaço assim. Eu também não tenho medo da morte. Não é. Acho que na verdade as pessoas não têm receio da morte, elas têm receio de sofrer na hora da morte. O que não precisa. Se a gente conseguir lidar direitinho, não sofreremos, não tem porquê. Outra coisa rapidamente, só antes de encerrar. Por favor. Lembro recentemente, vi 2 vezes na TV, acho que está mudando, as pessoas estão conseguindo compreender um pouco melhor a morte em assassinato. Vi outro dia uma senhora idosa que foi assassinada aqui em São Paulo, num assalto na casa dela. Achei linda a fala do filho que falou, olha, a gente está naturalmente chocado e tal, mas a gente não odeia o cara que matou, a gente compreende que é um problema, é uma pessoa incapaz, necessitada, e a gente não odeia ele. E gostamos muito dela e tal. Olha que maravilha quando a gente compreender essas coisas e parar de odiar, parar de culpar, odiar. Tudo tem caminho, tudo tem um porquê, tudo tem um futuro, né? Quanto mais nós compreendemos isso, mais tranquila será a nossa vida. Já encarnados e depois de encarnados. A vida tem o seu curso, né? E é lindo, a vida tem o seu curso, é lindo. Esses são os seus 2 livros? São os 2, A Morte e a Vida na Visão do Espiritismo. Tá de costa para mim, qual que é a morte? Esse é a morte. A morte na visão do Espiritismo, a vida na visão do Espiritismo. Qual foi o primeiro? A morte? A morte foi o primeiro, exato. Tá. E onde eu acho seus livros? Na Saraiva, Cultura, Amazon, todas as grandes redes têm. Quando que você lançou, Alexandre? A morte eu lancei em 2013, eu acho. Ainda não tem sebo, 15. né? Tem. Porque sebo é sempre mais barato. Prateleira, não sei o que, como chama, prateleira... Estante virtual. Estante virtual, exatamente. Isso, lá tem. Estante virtual é ótimo, tem na Amazon, acho que tem usado também. Tem digital, tem tudo. Mas quem quer comprá-lo novinho, os 2 estão disponíveis nas livrarias. Sim, Deficiente Visual, A Morte eu já gravei. Tem também, então, audiobook. Vou gravar a vida depois. Você mesmo gravou? Eu quis gravar, porque é mais gostoso. Você conhece o que está falando. Tem uma voz gostosa. Foi bacana. Estava gripado, mas deu certo. Quanto tempo que você ficou gravando? Foi 2, 3 dias, foi muito rapidinho. Foi rápido. Sabe uma coisa que é legal? Eu falo, até com um pouco de vergonha, mas falo, 100% dos direitos autorais dos 2 livros e dos outros todos que eu já lancei mais um, todos que eu lançarei pelo Espiritismo de São Espíritas, 100% doado para a Casa André Luiz. Então, quem comprar isso aqui está ajudando a Casa André Luiz aqui de São Paulo, que cuida de 2.000 pessoas com deficiência. Mas não tem que ter vergonha. É chato falar essas coisas de grana, né? Mas, eu acho que assim como a gente tem receio de falar da morte, a gente tem receio de falar de dinheiro. Que o Espiritismo é uma coisa muito assim. O Chico era isso, né? Isso aqui não é criação minha. Tudo que eu estudei no Espiritismo, eu estou repassando ali. Então, você não tem o mérito. É o mérito só de escrever ali, mas... é outra coisa. Então, a sabedoria vem de outra fonte. Outro lugar. Muito e ajuda legal. Os caras lá, que é muito legal. 2.000 pessoas com deficiência física e mental gravíssima, que a Casa André Luiz... 100% da renda vai para a Casa André Luiz. Instagram do Alexandre é Alex Caldini. Tudo simples. Caldini, do jeito que fala, Alex com X, obviamente, @Alex Caldini. Você faz palestra, faz alguma coisa assim? Faço muito em centros espíritas. Eu frequento um aqui em Pinheiros, que eu vou a última quinta-feira todo mês.
Mas eventualmente, volta e me convidam, já dei palestra em Boston, Nova York, em Teresina, no Rio. Onde chamar? É muito gostoso. É. E no seu Instagram eu fico sabendo onde você vai dar palestra? Não, eu deveria pôr, você não põe. Hoje eu pus aqui às 11 da manhã, quer dizer, devia pôr antes, então, falta de... Como que eu posso ficar sabendo onde você vai dar palestra? No 22 de setembro, que é em Pinheiros, na Cônigo Eugênio Leite, toda a última quinta-feira do mês. Tá. Este mês eu não vou porque eu já dei palestra lá, mas toda a última quinta-feira do mês. Nos demais, não dá para saber. Sabe quem está na casa. Não, mas eu preciso colocar, né? Preciso colocar no Instagram, no Facebook, vou porque tanta gente assiste a gente, quer ter, né? Porque aqui é uma pílula, né, do que você tem para falar. O lance do espiritismo é isso, sabe? No centro que eu frequento, Regina, a gente até tirou o passe, não tem mais passe. Por quê? As pessoas vão lá para tomar um passe como quem toma uma neosaldina. Não é isso. O grande lance do espiritismo é justamente raciocinar e falar: entendi, não entendi, concordo, discordo, deixa eu pensar minha vida a respeito. E mudar a própria vida, né? É autodeterminação, autoconhecimento, que é o que aí, faz. Não é só o passe, é a palestra, muito a conversa. Mais, exato, estudar, compreender, pensar. E não precisa nem ser espírita, olha o mundo, por que eu fiquei irritado, por que ela agiu assim, por que eu gostei de tal pessoa. É se perguntar os porquês da vida, a gente vai aprendendo e vai crescendo, é uma delícia. Uma delícia, não é uma gostoso? delícia bater papo com você. Gostoso, muito Obrigada feliz. por ter vindo, Muito meu obrigado. querido, vai com Deus. Adorei, obrigado. Querendo prazer. voltar, volte. Voltarei, muito prazer prazer, obrigado. todo meu. Vai com Tchau. Deus, viu?